Olá, saudações em Cristo. Muito bom compartilhar com você um pouco mais da palavra de Deus. Muitas pessoas ficam se perguntando por que a vida no mundo é tão difícil. Algumas pessoas até dizem que a vida no mundo é difícil porque Deus dificulta as coisas. Logicamente que essa não é a razão porque a vida no mundo é difícil. A vida no mundo é difícil porque, basicamente, o ser humano é problemático. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí, então, ele expressa qual a razão dessas dificuldades da vida. Ele diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Portanto, nós vemos que o pecado do coração do homem se manifesta em ações ofensivas, ações violentas, ações prejudiciais. E essas ações pecaminosas do ser humano estão presentes em todas as suas relações. Imaginem essas ações que foram lidas aqui agora, características de um homem pecador, sendo manifestas na sua relação familiar, com a sua esposa, com seus filhos. Essas características estando presentes na relação social deste homem com as pessoas ao seu redor, essas características sendo manifestas na relação política, os líderes, governadores, prefeitos, presidente e todos aqueles que estão envolvidos em cargos políticos, agindo da forma como o apóstolo Paulo descreve aqui, na relação judicial, na relação religiosa, líderes religiosos que muitas vezes agem desta forma. Então nós vemos que em todas as relações o pecado do ser humano faz a vida difícil. Mas aí o apóstolo Paulo fala para Timóteo, um servo de Deus, o que ele deveria fazer. No versículo 5 ele diz: foge também destes. Paulo orienta a Timóteo a não viver de acordo com as ações destes homens que não têm um compromisso, o temor a Deus. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo que ele deveria pautar a sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Como ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Portanto, é necessário viver segundo a palavra de Deus para fazer morrer estas ações tão prejudiciais. Além do mais, aquele que vive pela palavra de Deus encontra vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e um grande abraço.